Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas aqui no meu canal, o quadro onde vocês fazem as perguntas e eu respondo elas. Estou voltando finalmente com este quadro e também com essa nova estrutura aqui. Eu não tinha gravado nenhum vídeo ainda respondendo perguntas aqui no meu novo apartamento. E aí eu comprei uma webcam agora. Eu estou tentando me ver aqui para ver se eu estou menos feio. Mas eu comprei essa webcam agora para começar a gravar alguns vídeos aqui. Como eu tô focando agora em gravar, testar piadas no show que eu quero usar no meu solo, então eu decidi gravar alguns vídeos aqui para vocês e talvez criar meu OnlyFans finalmente agora que eu tenho uma webcam. Mas para quem chegou no meu canal faz pouco tempo, o quadro Respondendo Perguntas é muito simples, tu pergunta e aí eu respondo. Basicamente é isso, e nessa ordem também. Acho que não teve nenhum dos episódios que eu perguntei e vocês responderam. Mas, então, é só tu comentar aqui embaixo. Aqui nos comentários, tu vem aqui e aí tu escreve uma pergunta. Se tu tiver uma pergunta, qualquer pergunta, não só sobre mim, não só sobre comédia, qualquer assunto, tu pode escolher e me mandar a mensagem. Então, vamos começar esse negócio aqui. O primeiro vídeo eu pedi pra galera comentar na minha comunidade, então... o pessoal perguntou de lá. Começando aqui pela primeira pergunta, então, de hoje, é da Ângela Herrero. Ela falou: Oi, querido. Você é o único comediante ex-gordo que não perdeu a graça. Qual o segredo? Justamente esse, não postar os vídeos. Porque talvez eu perdi a graça, mas as pessoas não estão vendo que eu perdi a graça. Porque se tu parar pra ver, os outros comediantes que dizem que perdeu a graça, tipo lá, o pessoal fala que o Hassum perdeu a graça. Não acho que o Hassum perdeu a graça. O problema é que ele emagreceu e aí ele parou de fazer os filmes. Parou de fazer stand-up e as coisas assim. Então, ninguém sabe se ele tá engraçado. Acho que é isso. Tu não perde a graça. Mas as pessoas agora questionam a tua graça e aí ele não tá fazendo os shows. Mas eu acho... Mas falando sério agora, eu acho que uma coisa que influenciou muito é que o Hassum, na época que ele era mais gordinho, ele fazia o programa junto com o Márcio Smelling. Grande, famoso Márcio Smelling. E aí eles tinham muito esse negócio dos opostos, né? Um era o magrinho, um era o magro, outro era o gordo. Que é o que acontece em todas as séries, o gordo e o magro. Inclusive, Two and a Half Men, quando tinha o Charlie Harper e o Alan. Um era o ricão que pegava todas as mulheres, o outro era o pobre fracassado. Então, eu acho que a gente gostava muito do Hassum porque a gente via esses dois opostos que eram extremos atuando junto, né? E aí agora ele sozinho, ele não adianta, tu não consegue colocar tipo um magro do lado de um magro que não tem muita diferença, assim, tu não consegue comparar um com o outro. Mas é difícil isso, cara. E eu acho que eu mudei muito o meu estilo também durante o meu emagrecimento, né? Mas é isso aí. A próxima pergunta aqui é da Yasmin Souza. Inclusive de estilo, ela acabou de perguntar. A pergunta dela é: qual estilo de comédia você gosta, mas não se vê fazendo? É uma pergunta interessante essa, porque eu sou um cara que eu gosto de muito estilo, de uns estilos bem diferentes de comédia, que eu acho muito engraçado, mas eu acho que eu não conseguiria fazer. Um dos estilos, eu gosto muito do nonsense, assim. O nonsense é uma coisa que me pega bastante, mas não combina com a minha persona, entendeu? Tipo, se eu tivesse as minhas piadas nonsense, talvez sim, mas eu não tenho várias piadas nonsense, então eu tenho, tipo, algumas. Mas, dependendo do nível de nonsense, de aleatoriedade, as pessoas não entendem, porque não estão acostumadas comigo fazendo isso. Tanto que eu postei um vídeo, cara, no meu canal, tá até aí, o que eu faria com 100 milhões de reais. E são 5 minutos de texto falando o que eu faria se eu ganhasse 100 milhões de reais, e é muito nonsense, perto do meu estilo. Então esse texto, eu tive uma ideia dele muito tempo atrás, e eu tentei fazer várias vezes e nunca dava certo. E aí eu decidi agora, eu falei, não, agora acho que eu consigo, eu tenho confiança suficiente pra fazer pelo menos. E aí eu fiz ele, e aí eu soltei só pra soltar, porque eu queria... Eu gostava, eu achava ele interessante a ideia dele. E aí eu postei no meu YouTube agora. Então dá uma olhada no meu YouTube aí que deve ter esse vídeo. Tem esse vídeo aí, o que eu faria com 100 milhões de reais. E eu gosto muito do nonsense, por exemplo, eu assisto muito o Eric Andre. Tem no Netflix tem um especial dele e tem um filme que ele faz que ele é tipo... Ele mexe muito com constrangimento, que é uma coisa que eu gosto muito.
Só que junto tem essas coisas muito nonsense, assim. Ele tem um programa que chama Eric Andre Show, que é um programa de entrevista, só que, cara, acontece muita coisa bizarra. Procura no YouTube, Eric Andre Show. E aí lá tem vários trechos, assim, os melhores momentos. E, cara, é uma bizarrice, porque do nada vem um monte de bicho, do nada parece um monte de coisa. Aí cai coisa do palco, do teto, de tudo, assim. Então eu acho bem divertido esse estilo dele. Mas muito obrigado pela pergunta aí, Yasmin. Próxima pergunta aqui, vamos ver. A próxima pergunta é do João dos Santos. Ele perguntou se alienígenas maconheiros... Gostei do começo. Essas perguntas que eu gosto. Se alienígenas maconheiros invadissem a Terra para implementar uma ditadura canábica, você ficaria do lado dos escravizados maconheiros ou faria parte da revolução dos caretas? Cara, é uma pergunta difícil essa. Eu acho que eu começaria pelos escravizados maconheiros. Porque como eu nunca fumei maconha, eu acho que seria um bom momento para eu tentar fumar. Até porque eu seria obrigado a fumar. Então eu ia fumar por obrigação, não porque eu queria, mas eu ia fumar. E aí depois de um tempo, eu ia começar a ver se mais alguém... É que o problema é que se o cara começa a fumar maconha, o cara acaba... É difícil de eu convencer depois a galera a fazer a revolução dos caretas, né? É mais fácil fazer o contrário. É mais fácil os caretas fazerem uma revolução para virarem maconheiros. Então eu não sei como é que eu conseguiria mudar de time depois. Talvez eu não mudaria de time, talvez eu teria que... Cara, é difícil essa pergunta aí, porque tem muita coisa envolvendo isso, né? Porque os ETs, eles fumam também? A pergunta é essa, porque eu deveria primeiro, para eu conseguir talvez fazer a revolução dos caretas, eu precisaria achar os alienígenas maconheiros que não querem fumar mais maconha. Porque aí com a ajuda dos maconheiros, eu conseguiria, talvez... Não, com a ajuda do... Eu tô chapado já. Com a ajuda dos alienígenas, talvez eu consiga mudar a cabeça deles e aí começar a revolução dos caretas. Então, tá aí. Se você for alienígena e pensa em invadir a Terra, saiba que eu posso virar a casaca. Vamos lá. Próxima pergunta aqui do Sin Sinner. Ele falou: qual show tu mais se arrependeu de fazer? Cara, essa é uma pergunta difícil porque eu não me arrependo de fazer shows. Eu me arrependo de aceitar eles. É diferente. Porque depois que eu fiz o show, eu falo: mano, passou, não tem mais nada, não vou ficar puto por causa disso. Mas eu me arrependo de aceitar os shows às vezes. Porque eu tenho um problema que eu não sei dizer não. E aí, às vezes, eu vou fazer o show e quando eu chego no lugar, eu olho pra ele e eu penso, por que eu vim até aqui? Porque, às vezes, é um lugar que ou é no meio do nada, ou é um lugar que não tem nenhuma estrutura pra show, é só, tipo... É só uma caixa de som no meio das mesas. Então, na hora eu fico bem puto, mas depois que passa eu falo, pelo menos é uma história pra contar, né? É uma história... Porque eu já me meti em vários shows, assim, cara, que é uma furada o negócio, que na hora eu fico puto, mas depois do show eu fico, passou. Então basicamente isso. Aí tu se arrepende de fazer os shows que tu não recebe. Geralmente, às vezes tu faz o show que é ruim e aí tu não recebe. Aí eu me arrependo de ter ido fazer. Porque eu falei, porra, eu passei raiva e não recebi pra passar raiva. Porque receber pra passar raiva é tranquilo. Eu prefiro. Se alguém quer me pagar pra ficar me xingando todo dia, eu aceito. Se tu quiser, manda um pix aí, eu deixo tu ficar me xingando por 15 minutos. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. O Matheus Kuroski, ele falou: quantas vezes na tua vida tu já corrigiu alguém te chamando de Lucas? Cara, pra ser bem sincero, eu não corrijo muitas pessoas porque é desde criança isso. Desde criança me chamam de Lucas. E aí agora começou a virar moda, nascer várias pessoas chamadas de Luca. E aí eu comecei... Estão começando a acertar meu nome já. Mas todo lugar que eu vou, a pessoa pergunta, como é que é seu nome? Eu falo Luca. Ela escreve Lucas no lugar. Então, eu já desisti disso aí. Desde criança, as pessoas me chamam de Lucas, Luca, eu atendo. E foda-se, só levo isso aí. Isso aí vai ser até enterrado. Quando eu morrer, o
o velório, vamos ler, então, estamos aqui hoje para celebrar o falecimento de Lucas Mendes. Eles vão tirar o S do Mendes ainda. Eu não duvido, cara. Vamos lá. Próxima pergunta aqui é do Cruel Mandrake. Você recebe muitas mensagens de fã te pedindo pra falar no show alguma piada que ele inventou? Cara, direto. Direto eu ouço isso. Porque tem muita gente que não tem vergonha de fazer comédia. O cara queria fazer e aí o cara não faz, mas ele vira o tiozão do churrasco. Então ele começa a escrever um monte de piada e aí ele manda. Então direto eu recebo várias piadas. Só que às vezes eu não recebo elas só por mensagem, às vezes eu recebo elas por áudio. O cara manda um áudio pra me mostrar como que eu devo contar a piada. Além dele mandar a piada, ele tem que mostrar como que é a entrega dela. E, cara, eu sei lá, digamos que eu tenha recebido 200 piadas na minha carreira. Nenhuma salva. Nenhuma. E não só piada, mas as pessoas... É por isso que eu não gosto de falar que eu faço stand-up, às vezes, tipo no Uber, por exemplo. Às vezes o Uber pergunta o que tu faz da vida. Eu nunca falo que eu sou comediante, porque senão o cara ele sempre vem com as coisas assim, cara, eu tenho uma história muito engraçada pra te contar. Essa história... Aí ele te conta a história, é uma bosta a história. É horrível a história. E aí tu fica só tipo, legal. Boa. Mas é sempre, nunca é uma história boa. Ou é sempre aquela história que o cara termina falando assim, putz, tu tinha que estar lá no dia, porque no dia foi bem mais engraçado. E não é engraçado. Mas as pessoas tentam. Porque eu acho que é isso, cara. As pessoas às vezes, principalmente às vezes o Uber, o cara tá o dia inteiro dirigindo, ele às vezes não conversa com ninguém. Aí ele vê um cara que é comediante e fala, putz, mano, vou contar a mesma história pra esse cara. E aí o cara vai contando, mas nunca é uma história que tu fala assim, putz, cara. Lembrei agora, eu peguei um Uber esses dias, cara, eu fiquei com medo desse Uber, porque ele começou a desabafar da vida dele, começou a falar dos problemas da família, aí falou que a sogra odiava ele, que uma vez ele botou a sogra dele pra correr na casa dele, e eu só andando no carro, olhando pra ele assustado aqui assim, cara, e só tipo, não, sogra é foda, né? E aí eu desci do carro, assim, ó, no ápice da história, assim. Quando acho que ele tava chegando na parte criminosa, foi quando eu cheguei no meu destino. Eu pensei, ufa, até aqui eu vou dar 5 estrelas. Depois daqui eu não sabia quanto que eu ia dar pro cara. Mas vamos lá. Próxima pergunta aqui é da Suelen Silveira. Ela perguntou, você sente saudade do Rio Grande do Sul? Eu sinto saudade do Rio Grande do Sul, mas por vários motivos diferentes, assim. Claro, minha família, eu sinto saudade da minha família, de ficar lá. Minha mãe morreu, né, então eu não vejo ela, mas meu pai ainda tá no Rio Grande do Sul, então eu queria estar mais perto do meu pai. Mas por exemplo, eu não tenho muitos amigos mais no Rio Grande do Sul. Eu tenho os amigos da escola, mas eu perdi o contato com eles. Então, não são pessoas que me fazem sentir saudade. É meio cuzão essa frase foi completamente cuzão, né? Eu não tenho saudade das pessoas que estudaram comigo. Não, mas eu quero dizer que, tipo, como eu não mantive eu não tenho esse laço de amizade, a gente não tem assunto. Então, tanto quando eu fui pro Rio Grande do Sul, eu acabei não encontrando eles, porque a gente não conversa, né? Mas eu sinto saudade, às vezes, de algumas coisas do Rio Grande do Sul, que eram legais. A minha cidade que eu morava em São Leopoldo, eu não tinha amigos lá também, então eu ficava na minha casa e... Na verdade, eu não tenho saudade, eu acho. Resumindo aqui, eu tenho saudade da minha família, mas não tenho saudade de morar no Rio Grande do Sul. Mas eu gosto bastante de lá, gosto de fazer show lá bastante. Eu acho a plateia de lá bem, bem legal. Mas eu não moraria de novo no Rio Grande do Sul, eu acho. Acho que lá tem várias cidades legais pra tu morar sei lá, se tu se aposenta, por exemplo, é uma cidade legal. Tem cidades legais, tipo, mais no interior. Mas eu gosto bastante da movimentação. E aí o que tem lá de cidade mais movimentada? Tem Porto Alegre, mas aí eu prefiro São Paulo em relação a Porto Alegre. Mas é isso aí, muito obrigado. A próxima pergunta aqui é do Sérgio Pérez. Ele perguntou, o que tem de bom em morar em São Paulo? Então, São Paulo tem esse negócio aí que eu falei, acabei de falar, que é justamente isso. É esse negócio de tu ter coisas pra fazer o tempo inteiro. Mesmo eu não fazendo as coisas, o fato de eu saber que tem coisa pra fazer, eu acabo gostando daqui.
Porque às vezes eu tô, tipo, de madrugada, eu penso, putz, que eu tô a fim de comer uma pizza. Tem uma pizzaria aberta, eu vou lá e como a pizzaria. Não como a pizzaria, eu como a pizza que eles fabricam, no caso. Então, eu gosto dessa movimentação de São Paulo, porque ao mesmo tempo que é bem movimentada, ela tem regiões que ela é bem tranquila. E é tipo aqui onde eu moro. Aqui onde eu moro é bem perto da Avenida Paulista. E aqui onde eu moro é um silêncio total. Tem pássaros aqui. Aqui na Avenida Paulista não tem pássaros, eles morrem. Eles passam na antena, morrem com as frequências da rádio lá. Então eu gosto disso aí, porque tem regiões calmas, mas tu tá muito perto de tudo, assim. Porque as pessoas, eu tinha esse negócio assim, quando eu vou morar em São Paulo, é tudo longe em São Paulo, mas não, cara, São Paulo, no bairro que tu mora, tem uma cidade já, é uma cidade praticamente. Porque no interior, quando eu morava no interior, tu tem que pegar um carro pra ir no mercado. Mas aqui não, aqui tem mercado em toda esquina, todo lugar, então tu não precisa sair da tua região. Então eu gosto bastante desse negócio assim, tem tudo perto. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Essa pergunta aqui é muito pesada. O que você acha mais engraçado? Uma pessoa caindo ou um gordo caindo? O cara claramente é um gordofóbico, você foi cancelado por gordofobia, por não chamar um gordo de pessoa. Cara, mas vamos ser assim, entre um magro caindo e um gordo caindo, é muito mais engraçado o gordo caindo, né? Vamos ser sinceros, não tem o que fazer. Eu já fui gordo, eu posso fazer piadas de gordo, eu já caí sendo gordo, eu sei como é ruim, e eu já caí agora sendo mais magro. Então, eu sei a diferença, que inclusive para cair é melhor, porque amortece, é verdade, mas para levantar é pior, porque é mais difícil. Então eu gostava de cair quando gordo, mas agora eu prefiro levantar. Mas são gostos, né? Tem gente que gosta de velho caindo. A gente tem um pouco tem esse receio de rir, mas é engraçado ver velho caindo. Vamos ser sinceros aqui. Principalmente o velhinho legal não, porque tu se sente mal por ele. Mas o velho que é rabugento, que tu olha pra ele, que é aquele cara que ele odeia a vida, que ele odeia qualquer coisa. Ele tá caminhando na rua e ele fala, eu odeio papel, qualquer coisa, eu odeio canetas. Ele é um velho que ele não tem nada que ele goste na vida. Esse velho é legal de ver ele caindo. Esse eu me divirto. Ajudo? Talvez. Se for gordo, eu ajudo ele a levantar. Mas é engraçado de ver ele caindo. Mas é isso aí, acho que já demos aqui quase 20 minutos de vídeo. Muito obrigado às pessoas que perguntaram aqui, as pessoas que perguntaram na minha comunidade, mas agora tu pode perguntar logo aqui embaixo. Então, pergunta aqui embaixo, e eu queria pedir um negócio, faz o negócio de deixar o like. Eu não gosto de pedir essas coisas, só que aí o YouTube ele não entrega meus vídeos. Eu tenho tipo 80 mil inscritos, os meus vídeos eles têm 2.000 visualizações. Então, ou essas 78 mil pessoas foram exatamente todas as que morreram de Covid nesse ano, ou elas são contra o YouTube. Então, alguma coisa, ou é uma ou outra. Então deixa o like aqui para ver se o YouTube ele entrega mais meus vídeos. Eu vou começar a fazer mais vídeos assim, respondendo perguntas e alguns outros vídeos. Eu estou pensando em fazer um vídeo agora não, mas eu estou pensando em fazer um formato de vídeo que é eu navegando na internet. Que é só isso, é eu na internet. Inclusive, se tu assistiu este vídeo aqui e tu tem algum site divertido, sei lá, algum site que tenha esses joguinhos meio bizarros, ou algum site legal, me manda no meu Instagram, @lucamendes, e aí lá eu vou tentar acessar. Então é isso daí, muito obrigado e se inscreve no canal e faça essas coisas assim e pergunte aqui embaixo, por favor. Muito obrigado e até mais, valeu.